Olá, mais uma vez, Pai seja contigo. Você que chegou agora, nesse momento eu estou te saudando, porque agora nós vamos entrar num tema muito importante: o reino de Deus, quem ficará de fora? Você que chegou agora, vamos ficar ligado na Rádio Encontro com Deus. Não saia daí. Você que ainda não enviou o seu comentário, envie o seu comentário. E o que você pensa sobre o reino de Deus? Ah, mas eu já conheço, já estudei, já ouvi falar tantas vezes na Rádio Encontro com Deus, já estudei, na igreja só o que fala. Por isso mesmo é que nós temos que estar sempre atento para não ficar fora do reino de Deus. Muitas gente vai ficar fora do reino de Deus, até mesmo nós da igreja de Deus, se nós não tiver cuidado, ficará de fora, porque é algo que nós temos que estar sempre examinando a escritura para que nós fique atento, tá? Não é porque já ouvimos, ouvir não é o bastante, mas sim estar atento, vigiar para não ficar fora do reino. Vamos lá, irmão Nathaniel, Lucas capítulo 13, versículo 23 a 29. Amém, vamos que vamos, aprendendo da palavra, aleluia. A minha saudação para você que está acompanhando esse abençoado tema, Pai seja contigo, no nome de Jesus. Vamos aprender mais da palavra do nosso Deus, amém. Diz aqui o seguinte, para a nossa meditação, amém, graças a Deus. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverá de ser pouco os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele contudo vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino de Deus. Amém. Olha aí, né, irmão Nathaniel? Virão pessoas do Norte e do Sul e ocuparão o lugar na mesa. Eita, mesa grande, né, irmão Nathaniel? De fato, caríssimo pastor, para caber todos os sábados. Por isso o livro de Apocalipse fala de uma grande multidão, que são de todos os povos, nações e línguas. Irmão Nathaniel, que tamanho é essa mesa, irmão? Diz que todos vão sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Será a mesa literal, uma mesa literal? Amém. A mesa significa participação do mesmo reino, é uma alegria compartilhar, porque em uma mesa a pessoa compartilha de um alimento, conversa, a pessoa está com comunhão. Então essa mesa simboliza a pessoa compartilhar a comunhão, a alegria, a herança, que é o reino de Deus. Então simboliza dessa forma. É isso mesmo, porque aí tinha que ser uma mesa que quantas mesas seria, né? Uma mesa bem grande que arrodearia o Jerusalém todinho, e ainda vinha outra volta e fazia volta, né? Mais volta, para caber todos os salvos. Só os 144 mil já que estão essa mesa, né? Demais. Então seria bem grande, fora os que vinham de outras nações, como nós também, que estamos almejando esse reino. Temos que lutar cada dia para nós manter-se junto a Jesus Cristo quando voltar, né? Participar da mesa, como disse nossa madeira, irmão Nathaniel, simboliza a comunhão, do partir do pão, a viver na mesma fé, ter essa certeza de salvação, porque muitos, como disse Jesus, que ele vai dizer que não conhece, mas Senhor, nós comia e bebia junto contigo, nós ouvia que na rua
Ele disse, não sei quem é vocês. Então, irmão, está falando com quem? Está falando com quem conhece. Ele não está falando com os que não conhecem. Ele está falando com as pessoas que conhecem o Evangelho. Porque ele está falando ali para os judeus que conheciam a promessa de Abraão, a promessa de Isaac, de Jacó, a promessa de um reino messiânico. Então, está falando também conosco. Essa palavra é conosco. Que não adianta participar da mesa, não adianta conhecer a palavra, não adianta participar da mesa, ouvir a palavra, se alimentar da palavra de Deus, mas se não obedecer, viver praticando coisas erradas, não herdará o reino de Deus. Jesus vai dizer, não conheço. Então vamos, irmão Nathaniel, o tempo está passando. Mais uma pergunta: todos os que ouvem e compreendem a mensagem do reino de Deus, é todos que ouvem e compreendem a mensagem do reino de Deus, irmão Nathaniel? Infelizmente não, pastor Medeiros. É a realidade. Vamos ver também Mateus capítulo 13, versículo 4 e 19. Pulando para o capítulo 13, o 4, aí vai para o 19. Amém, vamos que vamos aqui para a palavra do nosso Deus, aprendendo das Santas Escrituras, o que falou o nosso Senhor Jesus. Amém. Então diz, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves a devoraram. Amém. E aqui o versículo 19 diz, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não compreende, vem o inimigo, né, que é comparado às aves do céu, e come a sementinha na palavra. Muitas pessoas escutam a palavra de Deus, está até animado, alegre. Aí vem a pessoa e diz assim, vem uma pessoa usada pelo inimigo e diz, não precisa mais de fazer essas coisas todas. Nós vamos morar no céu, negócio de terra. Aí a pessoa às vezes estava até acreditando, mas como não tinha base, não tinha compreendido, aí o inimigo tirou aquilo que ela estava querendo compreender. Isso acontece demais com os que têm ouvido, são milhares de pessoas que têm ouvido. Quantas pessoas da sua família, parentes, amigos não têm ouvido da sua parte? Então, muitas vezes eles querem compreender, mas não entende porque o inimigo vem, que é a semente que cai na beira do caminho. A pessoa passa até querer, né, estudar, a pessoa passa até querer compreender, mas aí vem as lutas, como fala de 4 partes da semente, né? Não fala só, fala da primeira, que vem o inimigo, a pessoa escuta e não compreende. Então a palavra de Deus é o seguinte, são todos que ouvem a palavra de Deus, a mensagem do reino e compreende? Não é todos que ouvem e compreende. Porque quando a pessoa compreende a palavra do reino, ela produz a semente eterna, que é uma produz 30, uma 60 e uma 100 por 1, que é a mensagem que a pessoa quando ouve e compreende. Louvado seja Deus. Então vamos a outra pergunta. Porque muitos ainda que entendendo a mensagem do reino desiste. Outra pergunta, porque muitos ouve a palavra, está entendendo e desiste? É outra pergunta, né? Que muitas pessoas têm caminhado, né? Caminha 10, 20, às vezes até 30 anos, como tem acontecido com essas histórias assim. Tem pessoas que andam 1 ano, tem pessoas que se batizam, andam 2, 3, 4 anos, dizendo que compreende, que entende e desiste, né? Agora, vamos entender pela palavra de Deus. Por que desiste? Mateus capítulo 13, versículo 5, versículo 6, depois o versículo 20 e 21. Amém. Vamos que vamos aqui para a palavra do nosso Deus, no mesmo capítulo. Então vamos ler. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra,
e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não terem raiz secaram. Amém. Agora o versículo 20 e 21. Diz aqui o seguinte: o que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. E tá aí, né? Tá aí a resposta, né, irmão Nataniel? Explica aí para os nossos irmãos. Amém, irmão. muito importante. Então, a semente que cai, aqui usa a expressão terreno rochoso ou cai entre as pedras. Então, o que significa essa simbologia que Jesus ele quis apresentar? Ou seja, quando essa planta ela cresce, o que acontece? Nasce as suas raízes, mas as suas raízes não conseguem se fixar, porque não tem como uma raiz entrar em uma pedra, porque uma pedra é dura. Então a planta ela nasce em uma terra boa, em uma terra macia, na qual ela pode penetrar. E nesse sentido significa o quê? As pessoas que escutam a palavra, diz que as pessoas recebem com alegria. Você escutar a palavra, diz assim: essa é a igreja de Deus, essa é a igreja verdadeira, eu vou morrer na fé, eu vou morrer servindo a Deus. A pessoa com muita alegria, com todo aquele entusiasmo, quer ajudar, quer estar disposto ali para fazer as coisas. Então chega na congregação cedo e vai fazendo mais coisa. Mas nós observamos que a vida não é só isso. Quando chega a perseguição, a pessoa desanima, começa a observar que a sua vida antes, a pessoa começa a dizer que não tinha a perseguição que está tendo agora. Então a pessoa desanima e desiste da fé. Como nós observamos muitas pessoas, que a pessoa usa até uma expressão como um fogo em palha. A gente observa o fogo em palha que quando coloca o fogo aumenta de uma vez, mais ligeiro o fogo se acaba. É isso aí, pastor. Eita, obrigado, irmão Nataniel. É Amém. o sono medonho. Toda tarde, né, irmão Amém. Nataniel? Pastor, daí que... Fica aqui perto do irmão Nataniel, deu sono. Então... Então, meus amados irmãos, vocês compreenderam? A palavra de Deus diz que é bem claro, né? A pergunta é: porque muitos ainda que entendem a mensagem do reino desiste? É por causa disso, né? A pessoa diz que compreende e fica muito feliz, passa um tempo na igreja, servindo a Deus, como já explicou o irmão Nataniel, fazendo tudo certinho. Aí vem as provações, vem as tentações, vem as coisas que acontecem no dia a dia. E aí a pessoa vai, não aguenta, não suporta as provações e acaba desistindo. Então essa é a semente que cai nas pedras rochosas, tá? Não tem raiz, não tem fundamento. Então acaba morrendo, secando, e assim acontece com muitos, tem acontecido com muitos que você, às vezes a gente começa a amar aquele irmão, né? Todos os irmãos, já é difícil de vir um irmão para a igreja, e quando vem a família, a gente fica toda alegre, feliz, aquela família toda feliz e alegre. Aí quando começa os problemas, né? Chega na igreja, pensa que é só bênção, né? Pensa que vai receber só bênção. Aí tá aqueles irmãos lá já caliçados de tanta peia, de tanto apanhar, que está firmado. Quantos anos você está aí, irmão, na igreja? Ah, tô com 10, outros. Eita, irmão, benção. E você, irmão? Tô com 20, o outro, tô com 15, o outro, não, cheguei agora, tô com 1 ano e pouco, mas estou feliz. Aí, eita, aqui só benção, né, irmão? Aqui é uma benção. Estou feliz por ter conhecido a verdade. Aí a gente começa a se apegar, né, com o irmão participa dos cultos, das festas que acontecem na igreja de Deus, as confraternização,
eu os encontro, é o irmão abençoado. Aí de repente o irmão começa a enfraquecer, começa a vir as situações, a gente começa a ficar triste, a gente começa a querer ajudar de todos os jeitos, e o irmão, oração, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Aí o irmão começa a falhar culto, o irmão começa a falhar isso, pouco o irmão está trabalhando no sábado, pouco o irmão está fazendo, não está vindo mais. O que é que aconteceu, irmão? Eu fui preciso trabalhar no sábado. Aí pronto, aí fica difícil, aí começa a se destruir, irmão, começa a se destruir, porque a pessoa que ouve a palavra, mas não tem raiz. Então é por isso a pergunta é: o reino de Deus, quem ficará de fora? É uma situação, né, que muitas pessoas podem ficar de fora por causa disso. Outra pergunta: o que acontece com aquele que só se preocupa com as coisas deste mundo? Mateus capítulo 3, versículo 7 e o 22, depois Lucas 16, 13. Amém. É o 13 ou o 3? Capítulo 13, versículo 7 de Mateus, ainda falando da semente, né? Amém, com certeza. E o versículo 22. Amém, então vamos lendo aqui a palavra. Outra parte caiu entre os espinhos, estes ao crescer sufocaram as plantas. Agora o 22 para nossa meditação. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Pois é, Lucas 16, 13. Amém, vamos mais para o nosso aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos que diz aqui. Então diz o seguinte para a nossa meditação. Aleluia, amém. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se-á um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Amém. Pois então a palavra é bem clara. Existe aqueles que estão na igreja, mas são infrutíferos, né? Não produz frutos, porque está sempre preocupado com o mundo. Como eu já disse, começa a trabalhar no sábado. É aquela pessoa que está mais preocupada com a vida cotidiana, trabalha a ver dia e noite, não tem sossego e falta culto porque precisa trabalhar, porque diz assim, eu já não trabalho no sábado, e o apóstolo Paulo disse que nós temos que trabalhar por for possível dia e noite para não ser pesado a ninguém, e eu não quero ser pesado a ninguém, por isso é que eu trabalho. Então muitas vezes a pessoa não é frutífera, não produz fruto, o mundo sufoca. E a palavra é bem clara que nós não podemos servir a Deus e ao mundo, nós não podemos amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo entendimento, e as coisas que o mundo oferece, nós temos que correr atrás, mas não com ganância, nem por inveja, trabalhar para adquirir o nosso pão de cada dia. É isso que Deus dá para nós, para que nós não venhamos ficar fora do reino, tá, irmãos? Porque a pessoa pensa que ficar fora do reino é fácil, né? Permanecer, eu creio, eu acredito, pô, esse irmãozinho aí é muito fraco, eu já estou há 10, 20, 30 anos, não diga isso, tem cuidado, né? Porque existe os fracos na igreja, então todas as pessoas que crêem, querem participar com Jesus Cristo, mas às vezes a falta de fé, a fraqueza espiritual não deixa que a pessoa fica frutífera, que fica uma pessoa que produz fruto. Outra pergunta: todo aquele que deseja entrar no reino de Deus terá acesso? Toda pessoa que deseja entrar no reino de Deus terá acesso? Sim, vamos ver a palavra de Deus o que diz. Lucas capítulo 13 já foi lido, versículo 23 e 24. Amém. Lucas 13, versículo 23 e 24. Amém. Vamos aqui meditando na palavra do nosso Deus, pegando a palavra, folheando as santas escrituras. Amém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverá de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Então, todos aqueles
que deseja entrar no reino de Deus terá acesso? A pergunta é, terá acesso? Não, né? Só querer, porque você tem que se esforçar em entrar pela porta estreita, porque a pessoa pode querer e depois já ser tarde demais, ou dessa forma querer entrar. Nós observamos até a parábola das 10 virgens, que as 5 loucas esqueceram o azeite, e quando voltaram de comprar o azeite já era tarde demais. Então, a pergunta é, né, como diz, todos que desejam entrar no reino de Deus terão acesso? Então, a pergunta para Jesus foi, Senhor, são poucos que são salvos? Jesus disse, porfiai para entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não entrarão. Então, a resposta de Jesus foi bem clara. Ele não disse a quantidade, mas ele também mostrou o caminho. Esforçai por entrar pela porta estreita, esforçai. Então, irmãos, requer esforço de cada um de nós. Não sabemos o tanto de pessoas, sabemos que tem 144 mil já selado, porque está escrito, né? Está escrito em Apocalipse capítulo 9, lá mostra do versículo 4 em diante, que já tem 144 mil já selado, 12 mil de cada tribo. Veja só, quantas milhares de pessoas vieram e foram escolhidos somente 12 mil, né, irmão Nathaniel? 12 mil de cada tribo. Então, só existia 12 mil pessoas de cada tribo? Não, existia milhares de pessoas, né? De lá para cá, até a vinda do Senhor Jesus, até o nascimento do Senhor Jesus, existia milhares de pessoas, milhares. Talvez cada tribo tinha 500 mil, outros tinha 100 mil, outros tinha 200 mil, outro tinha 1 milhão, e assim por diante, era muita gente. Então cada um foi escolhido 12 mil daqueles que não se prostraram diante de Baal, 12 mil das pessoas que não adoraram outros deuses, que não negaram ao Senhor nosso Deus, que foram fiel até o final. Então aqui também, para herdar o reino de Deus, hoje na igreja de Deus, tem que ser fiel também e ir até o final, até o dia que o Senhor pediu fôlego de vida. Temos que estar ali firme, fiel, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Outra pergunta: quem mesmo querendo entrar no reino de Deus não terão acesso? Quem mesmo querendo entrar no reino de Deus não terão acesso? Por que essa pergunta? Quem mesmo? Então a pergunta é Lucas ainda 13, versículo 25 a 27. Amém. Vamos que vamos, pegando a palavra do nosso Deus. Glória ao Senhor. Então diz aqui o seguinte para nossa abençoada meditação: quando o proprietário da casa te levantado e fechar a porta, e vós, o lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois. E vós insistireis: comimos e bebimos, reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Então, muitos vão procurar entrar, mas não entrarão. Por quê? Porque vivem praticando o pecado. Veja outra pergunta: quais são as obras que nos impedem de entrar no reino de Deus? Então a pergunta é: quem ficará fora? Última pergunta, diz em Efésios capítulo 4, versículo 25 a 31. Amém. Vamos que vamos, pegando a palavra do nosso Deus para a nossa meditação. Diz aqui o seguinte, vamos que vamos. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais,
Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a verdade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfemas sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Amém. Veja aí, né? Veja aí o que aconteceu aí, que os que ficam fora. As pessoas que praticam iniquidade, as pessoas que vivem virado, as pessoas que dão lugar ao diabo, as pessoas que vivem fazendo tudo que é errado. É o que você ouviu aí. Então outra passagem bíblica que diz, Apocalipse 21, versículo 8. Amém. Vamos para a nossa meditação, tudo para a honra, para a glória do nosso Deus. Então medite na palavra do Senhor, que diz aqui o seguinte, aleluia. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Amém. Apocalipse capítulo 22, 15. Amém. Complementando aqui mais uma passagem parecida para nossa meditação, diz aqui o seguinte, amém. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Então, são esses que ficará fora do reino de Deus. Então, quem ficará fora do reino de Deus? Então, aí a pergunta, né, já foi concluída. Quem ficará fora? Quem pratica todos esses tipos de males. Pessoas que vivem praticando imoralidade sexual, a pessoa que é idólatra, a pessoa que fica praticando a feitiçaria, a pessoas que ficam em adultério. Então são tantos que foi apontado aí que ficaram fora do reino de Deus. Então, meus queridos, não vamos querer ficar fora do reino de Deus. Você que está aí ouvindo a mensagem do reino de Deus, deixa Deus trabalhar em sua vida, tá? Que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua família, e que teu desejo seja cumprido diante de Deus, que seja confirmado no céu as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Obrigado você que ficou conosco até agora, que Deus abençoe, paz seja convosco. Amém, aleluia, paz seja convosco.